Vamos embora, meus amigos apostadores, e não estamos em uma grande fase. A gente começou ontem ganhando nos gols do Arsenal e Fulham, essa aposta era muito boa, perdemos a dupla chance do West Ham aqui, que chegou a produzir para poder fazer esse gol, mas não veio o empate. Ganhamos no empate do Nottingham aqui, essa aposta também era muito boa, e no Bolívar, apesar de ter feito 2 gols, ainda conseguiu tomar 4, então a gente perdeu aqui esse handicap, uma pena. A gente perdeu também no menos de 2,5 gols, 85, jogo do Racing. Vi um jogo duro aqui, o Fortaleza não conseguiu produzir nada, mas o Racing foi lá e fez 3, então perder um over 2,5 com 3 gols de um time é complicado. Ganhamos pelo menos aqui no empate no da equipe do Barcelona, tá? E perdemos também no Alianza Lima, empate no diante do Libertad. O time teve um jogador a menos, não jogou bem. Os paraguaios aqui me surpreenderam. Fiquei 2 unidades negativas aqui nesta terça-feira, né? Não foi um desempenho muito legal. Vamos ver se eu consigo buscar aqui nesta quarta-feira, tá? Vários jogos aqui da Premier League, jogos da Libertadores, eu selecionei 3 e também o da Copa da Itália. Jogo do Atlético de Madrid contra o Barcelona, eu tô esperando sair as escalações. A dica desse jogo vai ser lá no meu grupo do Telegram, beleza? Então vamos rodar a vinheta aí, porque só seguindo que a gente consegue superar essa fase. A gente já passou por fases ruins aqui no canal várias vezes, também já teve fase ótimas e se Deus quiser elas retornam hoje, então vamos que vamos com as dicas do dia. E fala, galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinado aqui para mais um vídeo. Vamos começar analisando o primeiro jogo do dia, o jogo do Bournemouth contra o Ipswich. O Bournemouth não vive um bom momento, o time acabou de ser eliminado para o City na FA Cup, a gente inclusive estava no empate no do City aqui, e a sequência de jogos já são 6 jogos sem vitória. Enfrentou alguns adversários fortes, como o Brighton, Tottenham, o próprio City, mas também tem alguns tropeços aqui. Então o Bournemouth precisa de melhorar o seu desempenho. É uma equipe com DNA bastante ofensivo, que consegue criar boas chances, finalizar bem, mas defensivamente está cedendo chances aos seus adversários. O adversário de hoje é o ideal para o time retomar o caminho das vitórias, já que o Ipswich ele só tem uma vitória, que foi pela FA Cup, nos últimos 10 jogos, e é um time que vem jogando muito mal durante toda a Premier League. Só o Southampton tem um desempenho pior do que o do Ipswich no momento, né? O Leicester também. Então o time tem 28 gols, 62 sofridos, e é um time realmente muito abaixo. O Bournemouth, por sua vez, tem um ataque de muita qualidade, 48 gols, são muitos gols marcados e 36 sofridos, então uma média alta de gols aqui de ambas as equipes. O Bournemouth, como eu falei, nos jogos em casa, ele não tem sido confiável para poder pegar uma cotação de 1,44, que é a cotação que ele está hoje. Ele não venceu, inclusive, nos últimos 5 jogos, sofrendo com transições e gols dos adversários. O Ipswich fora de casa também não é nada confiável, mas está conseguindo balançar as redes aqui muitas vezes. Apenas contra Arsenal, Nottingham e Crystal Palace, os quais ele perdeu de 1-0, ele não conseguiu balançar as redes. Então um confronto aqui onde o Ipswich joga pelo tudo ou nada, ele tem que vencer por conta da sua sobrevivência. O Bournemouth também precisa de vencer para retomar o caminho das vitórias, então um jogo que eu acredito que vai ser movimentado desde o início. Eu vou recomendar aqui o mais de 2,5 gols nesse jogo. Se você quiser pegar alguma coisa para o Bournemouth ao vivo, pode ser que seja interessante também, mas a minha preferência é sempre entrar pré. Bom lembrar que esse jogo também pode ter dica especial lá no nosso canal gratuito no Telegram. No segundo jogo, pessoal, a gente tem o Brighton recebendo o Aston Villa, e o Brighton mais uma vez favorito aqui com uma odd 2. Ele veio numa sequência muito forte realmente em casa, né? Invencibilidade de 5 jogos, 4 vitórias, mas aqui estavam dando o -1 do Brighton contra o Nottingham. A gente pegou essa aposta aqui e acabou ganhando também. O Aston Villa veio numa sequência muito boa, fora de casa venceu as últimas 3, pela Champions, pela Premier League e também no jogo da FA Cup. Demorou, mas depois que saiu o primeiro, saiu o segundo, saiu o terceiro, e aí o Aston Villa, ele tá vivendo o seu melhor momento na temporada, né? Um time muito bem treinado pelo Unai Emery, com boas opções no lado ofensivo, são 5 vitórias seguidas, só uma derrota nos últimos 10, e um time muito técnico. O Brighton tá sofrendo uma quantidade de lesões simplesmente absurda. A lista de jogadores fora aqui hoje, ela tem simplesmente 3, 6, 9, 10 jogadores aqui, alguns bem importantes como Milner, Runner, o próprio Webster, jogadores de meio de defesa principalmente, que estão minando aqui o desempenho dessa equipe. Na frente, Mitoma joga muita bola, o Welbeck também, João Pedro um ótimo jogador, mas é um time de nível muito parecido que o Aston Villa. E o jogador por jogador e tecnicamente, eu gosto mais desse time do Aston Villa, eu gosto mais da defesa, meio campo com Camarra e Tielemans, à frente o Asensio chegou encaixando como uma luva nessa equipe, Rodgers McGinn também, e o Oli Watkins comandando o ataque. Então, assim, eu acho um confronto muito igual. O favoritismo aqui está por conta do fator casa, mas eu vou aqui na equipe do Aston Villa. Perdeu só um dos últimos 10, uma sequência muito forte, capacidade ofensiva muito grande também do Aston Villa de marcar muitos gols, assim como é a do Brighton, mas a do Aston Villa é maior e melhor defensivamente também. Então esse dupla chance aqui, na minha visão, é uma boa pedida, tá? O Manchester City recebe o Leicester e eu acho que o Manchester City vai dar uma arrancada agora
virou um grande favorito aqui para o título da FA Cup, conseguiu jogar bem aqui no último confronto diante do Bournemouth, resiliência para poder sair atrás e conseguir virar. Ainda teve um pênalti desperdiçado antes do Haaland, então o City ele vacila, mas conseguiu vencer aqui e agora tem um dos piores adversários pela frente dessa Premier League, um time que simplesmente não consegue marcar gols, os últimos 5 não conseguiu marcar, e um time que defensivamente sofre muitos gols. O Leicester é simplesmente um terror nessa temporada, e o City agora ele está com um problema muito relevante para este confronto, que é a ausência, né, do Haaland, que o Haaland ele tá como baixo aqui para essa partida, lesionado. Se juntou aí o Akanji, o Stones, o Rodo a temporada toda e o Ake também. À frente vai ter no ataque Doku, De Bruyne, Savinho e o Marmoush comandando o ataque. Então, olho nas finalizações do Marmoush, eventualmente pode fazer um gol também, porque hoje ele vai jogar centralizado. O City no momento aqui, ele tá na 5ª colocação, buscando a vaga do Chelsea. Então, é um confronto muito importante para o City aqui nessa partida. Eu vou recomendar para vocês, pessoal, a vitória do City com o dupla chance do Crystal Palace diante da equipe do Southampton. O Southampton também é um terror em termos de desempenho, 9 derrotas nos últimos 10 jogos. O Crystal Palace vem numa sequência absurda, uma defesa muito sólida, um ataque que consegue produzir, e esse time aqui é muito favorito para poder vencer, mesmo fora de seus domínios. Mas jogos de Premier League, 1,65 para essas equipes, eu não sou tão fãzão, então eu vou nessa duplinha aqui, marotinha, mas com boa chance. O City tem grande chance de cumprir o handicap também, e o Crystal Palace, quer dizer, tem chance de vencer ao vivo. São 2 entradas que podem pintar no live também pro vídeo aqui. Vamos nessa duplinha. E para poder seguir em frente, a gente tem Newcastle e Brentford, confronto também muito interessante, tá? De 2 equipes aqui que estão meio parte de cima de tabela, sonhando ainda eventualmente com uma competição europeia. O Brentford um pouquinho mais longe, 41, o Newcastle está bem dentro aqui, se vencer e os outros tropeçarem, entra dentro do G4. O Newcastle ganhou seu primeiro título vencendo a Copa da Inglaterra diante do Liverpool, chegou com muita moral, então assim, depois disso, né, não atuou mais e agora vai em casa, com certeza a torcida vai fazer uma festa assim linda. Assistam esse jogo porque vai ser muito legal de acompanhar a festa que a torcida do Newcastle vai fazer depois do time conseguir ganhar o título lá em Wembley. Eu vou destacar as atuações do Isaac, um atacante que consegue produzir e converter muito em gols, um jogador muito bom, tem muita qualidade, e o Newcastle, como eu falei, vem para cima hoje diante da equipe do Brentford. O Brentford conseguiu uma vitória de certa forma inesperada diante do Bournemouth e vem numa sequência positiva, principalmente nos jogos fora de casa, né? Nos últimos 4 jogos o time venceu todo mundo, venceu o Crystal Palace, ótimo adversário, o West Ham tá numa campanha ruim, mas o time é forte, o Leicester sim é muito fraco, e o Bournemouth também é um time bom. Então é uma equipe aqui que tá incomodando os adversários e que tende a fazer aqui um jogo bastante difícil, tá? É um confronto também, pessoal, que eu também vou pro mercado de gols. Eu acho que a gente tem tanto gols do Newcastle, que sejam até 3, porque é um time que ofensivamente produz muito, mas a gente também tem gols do Brentford, que está jogando muito bem fora dos seus domínios. Então um confronto difícil aqui, um 2-1 bem provável. Newcastle dificilmente passa batido aqui nos jogos dentro de casa, e nos jogos que passa, ele mesmo faz 3. Ó. Então foi assim contra o Aston Villa, contra o Wolverhampton, só não foi contra o Arsenal no jogo de volta da Copa. E o Brentford, sequência de 5 vitórias seguidas fora de casa na Premier League, tem que respeitar isso. Então o mercado de gols aqui é o que mais me agrada, eu vou no mais de 2.5. Para poder finalizar, pessoal, a gente tem o Liverpool recebendo a equipe do Everton, um confronto também que tende a ser bastante interessante. Esses times se enfrentaram recentemente e foi um 2-2 com expulsão no final, então olho no mercado de cartões também. E o Liverpool chega para esse confronto aqui com 2 baques muito grandes, né? Um da eliminação da Liga dos Campeões e outro da derrota da Copa da Inglaterra. Então, como que o time vai retomar esses 2 baques mentais para poder manter a sua hegemonia aqui no campeonato, com uma distância aqui de 9 pontos, que pode virar 12 novamente, mas se bobear, chega Arsenal, chega Nottingham, chega Chelsea, chega até o City se bobear, mas o Liverpool é provavelmente o campeão dessa temporada. Agora, como eu falei, tem que ver como que o time vai se portar mentalmente diante de um clássico e diante de um Everton que vem jogando bem as suas partidas, tá? O Everton ele vem imbatível aqui nos últimos 9 jogos de Premier League, não perdeu nenhum, empatou bastante, tá? Mas perdeu muito poucos. Então o Everton tem sido um time aqui casca dura, o desempenho ofensivo melhorou bastante também sob o comando do novo treinador. Fora de casa, o time só foi batido pelo Bournemouth, pelo United e pelo Southampton. Isso aqui nos idos de 2024, então em 2025 ele ainda não perdeu fora de seus domínios, marcou gols em todos os jogos. Eu acho que ele tem capacidade de marcar gols aqui também. A linha desse jogo está no 2,5. Eu vou recomendar o mais de 2,5 gols. Tem 2 gols do Liverpool, tem um gol do Everton aqui. E eu gosto desse mercado de gols, tá? Então essa é a minha dica para esta partida. Pessoal, tem o jogo do Botafogo na Libertadores contra a Universidade de Chile. A Universidade de Chile é um time que joga muito melhor dentro de casa do que joga fora dos seus domínios.
o desempenho é bom, mas eu gostei bastante do que eu vi do Botafogo no jogo diante do Palmeiras. Apesar de não ter vencido, o Botafogo jogou para poder produzir um gol, e o Botafogo já está 3 jogos aqui sem fazer gols, inclusive não fez em 4 dos últimos 5, mas esse desempenho ofensivo ele vai acabar melhorando, mas hoje o time não pode contar com o Savarino, que é um jogador muito importante. A Laú, como eu disse para vocês, tem uma sequência muito forte em casa, são 8 vitórias nos últimos 10 jogos e muitos jogos sem sofrer gols, então acho que vai ser um jogo um pouquinho truncado aqui e eu vou recomendar o menos de 2.5 gols aqui nessa partida. As casas estão cotando esse jogo aqui pro mercado de 2,5 também, tá 1,85 esse under. Eu gosto dessa linha de gols por conta da qualidade defensiva da Laú e por conta da baixa produtividade ofensiva do Botafogo, que embora, como eu falei, tenha chance de marcar aqui, não vai ter o Savarino, que é um jogador muito relevante e tem tido dificuldade. Então acho que a gente conta com um gol do Botafogo aqui. Eventualmente a gente vai perder um 2-1, eu acho. Mas a Universidade do Chile está marcando muitos gols, mas contra adversários muito mais frágeis do que o Botafogo também. O Botafogo, notoriamente, tem uma boa defesa. Então eu vou nessa estreia aqui no menos de 2.5. No Tajeres e São Paulo, pessoal, eu vou fazer uma aposta que não é muito habitual aqui. O São Paulo, ele não chega num bom momento, né? Ele é zebra aqui pelas casas de apostas. E é um time que tem boas condições, mas o Tajeres fez também uma temporada muito boa na temporada passada no Campeonato Argentino, segunda participação seguida na Libertadores. E vem numa sequência aqui de 5 empates seguidos, né? O São Paulo, ele tá produzindo poucos gols e é um time que tá com muita dificuldade de criação. O Zubeldia é bastante pressionado, então assim, esse jogo aqui para mim vai ser um jogo bastante brigado. Tem uma rivalidade recente entre as equipes, jogo de Brasil e Argentina, estreia de Libertadores. Então eu mandei já no meu Telegram, ontem ou anteontem, para os dois times receberem pelo menos 2 cartões. Essa cotação a 1,65 eu achei muito boa e eu acho que mais perto do jogo ela vai estar pagando bem menos. Então eu gostei desse mercado de cartões, não é algo que eu mando muito aqui nos vídeos, mas para essa partida aqui eu gostei bastante. Para poder finalizar, pessoal, tem o jogo do Barcelona e do Atlético de Madrid. Esse jogo eu vou esperar as escalações para poder enviar, tá? E o Milan e Inter, eu sempre vou apoiar o lado da Inter. Eu gosto muito desse time, eu gosto muito desse meio campo, embora o Milan tenha melhorado as suas atuações recentes aqui, o time perdeu aqui pro 4 dos últimos 5, perdeu para Napoli, perdeu para Lazio, perdeu para Bolonha, perdeu para Torino, times que são muito mais fracos do que a própria Inter de Milão. No jogo recente entre eles, o Milan acabou conseguindo empatar, que teve um empate no finalzinho aqui. Mas a Inter ela chega numa sequência muito melhor, né? Num viés de melhora de invencibilidade de 8 jogos, com 8 vitórias nos últimos 10 jogos, conseguindo produzir bem ofensivamente. Então, assim, a Inter é muito mais time. Clássico, obviamente, equipara muito mais as coisas, rivalidade e tudo mais. Mas, se a gente for ter um vencedor aqui, eu acredito que vai ser a Inter de Milão. Então, eu vou no empate anula aqui nessa partida. E esses são os meus palpites para esta quarta-feira. Eu gostei bastante das linhas que eu coloquei, mas não dá para garantir nada, né? Tomara que seja hoje um bom desempenho, um gabarito e que a gente pegue aí os últimos dias e dê uma guinada e tomara que seja assim. Se você tem outras dicas melhores e tudo mais e quer contribuir com o canal, comente aqui com seus palpites também e, obviamente, lá no meu Telegram a gente tem mais dicas, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço e boas apostas.